Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês para juntos estudarmos e aprofundarmos um pouco mais nos ensinamentos da Seichonoye. E para começarmos, faremos a oração que consta nesse livro, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 117, Oração para receber a inspiração divina. Se você tiver o livro em casa e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Se você quiser também assumir a posição de oração, uma posição confortável, também fique bem à vontade. O importante é fechar os olhos, elevar os seus pensamentos, para que você possa sentir nas palavras da verdade a vibração da vida divina. Aos presentes aqui também o mesmo, se quiserem acompanhar a leitura, quem tiver com livro, quem quiser também assumir a posição de oração e acompanhar as palavras, vai ser maravilhoso. Lembrando que o meu livro é terceira edição e estamos na página 117. Vamos lá então, assumir a posição de oração? Oração para receber a inspiração divina. Deus é onipresente, é sabedoria infinita. É amor infinito. Na Bíblia está escrito que Deus é verbo. Isto significa que Deus, sendo onissapiente, possui infinitas ideias e procura sempre expressá-las. Montes, rios, plantas, peixes, insetos, animais, enfim, tudo o que existe é a expressão da ideia surgida da mente onissapiente de Deus. As ideias expressas por Deus são incontáveis. Não existem duas folhas de árvore com nervuras idênticas, da mesma forma que não existem duas pessoas com impressões digitais idênticas. Mesmo em se tratando de apenas uma árvore, não é possível ao homem contar todas as suas folhas. Nas florestas e nos bosques vicejam quantidades incontáveis de árvores e arbustos, cada qual com um número incontável de folhas, que se renovam todos os anos. Mesmo assim, não se repetem dois desenhos iguais de nervuras. Este é apenas um exemplo que nos mostra a inesgotabilidade das ideias contidas na mente de Deus e que são manifestadas na natureza. Vimos que Deus possui infinitas ideias. Deus, que é amor infinito, ama profundamente a nós, que somos seus filhos, e deseja ver-nos felizes e prósperos. Por isso, ele nos transmite continuamente ideias que visam a evolução e ao progresso de nossas almas. Entretanto, essas ideias são transmitidas por meio de vibrações espirituais e não de ondas eletromagnéticas, como nas transmissões de rádio e TV. E por isso, não as poderemos captar se não tivermos o espírito e a mente purificados de modo a sintonizar com elas. Precisamos, pois, viver com a mente radiosa, sem jamais macular a mente com apego à matéria, nem com sentimentos ruins como ódio, ira, rancor, mágoa. Deus é amor. Para sintonizar com o amor de Deus, devemos tratar com afeto todas as pessoas e todos os seres vivos, jamais agindo em desacordo com o ideal de respeito à vida. Devemos praticar todos os dias boas ações que expressam amor ao próximo, a fim de manifestar a nossa união com Deus. Além disso, devemos ler todos os dias trechos de livros sagrados e sutras sagradas para intensificar a conscientização da nossa imagem verdadeira, ou seja, a conscientização de que somos filhos de Deus, que se identificam com o Pai, também no tocante ao conhecimento da verdade. O importante é procurar sempre manifestar a união com Deus, tanto no conhecimento da verdade, como no modo de agir. Devemos praticar todos os dias, mais de uma vez, a meditação Shinsokan, a fim de confirmar a nossa união com Deus, por meio de concentração mental. Procedendo da maneira acima explicada, estaremos agindo em conformidade com as 3 posturas mentais básicas exigidas no budismo, cujo conjunto é dominado Kai-jo-e. Agimos conforme o conceito Kai, fazer sempre o bem e nunca o mal. Quando dedicamos amor ao próximo, conforme o conceito Jo, alcançar a serenidade eliminando as agitações mentais e físicas. Quando praticamos a meditação Shinsokan e conforme o conceito
extinguir as ilusões e testificar a verdade, quando lemos os livros sagrados e as sutras sagradas. Com isso, manifestamos a nossa imagem verdadeira de filhos de Deus e seguimos o rumo correto, recebendo inspirações e orientações divinas. Agradeço a Deus por fazer-me conhecer esta verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos mostra a importância de nós termos o conhecimento teórico, mas também de nós agirmos prática para exteriorizarmos ainda mais a nossa imagem verdadeira. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. É uma grande alegria estar aqui com vocês novamente nesta segunda-feira, reunidos para estudarmos um pouco mais a filosofia da Seiichi Onoe. Quero agradecer a todas as pessoas que com tanto carinho, com tanto amor, sempre deixam mensagens nos canais da Meditação Shinsokan e da Seiichi Onoe do Brasil, ambos do YouTube. Meu muito obrigado, leio essas mensagens com muito carinho e retribuo em forma de vibrações, abençoando a você e toda a sua família. Quero agradecer as pessoas que estão aqui presencialmente, meu muito obrigado, muito obrigado. É uma grande alegria poder mais uma vez estudar juntamente com vocês e aprofundar esse ensinamento que é tão maravilhoso e transforma as nossas vidas. Hoje trataremos de um assunto que é muito, muito importante. É assim, como sempre, né, o conteúdo é gigantesco e não temos a pretensão de esgotá-lo numa palestra só. Mas eu quero abordar de uma maneira assim diferente, ou pelo menos ver de uma forma que seja importante a compreensão da grandiosidade de um dos pilares fundamentais do ensinamento da Seiichi Onoe. Um ponto que é muito interessante, que quando nós normalmente falamos sobre religião, ou vamos entrar num tema filosófico-religioso, e vamos falar em Deus, uma das coisas que é comum basicamente a todas as religiões é o conceito de onipresença divina. Deus está em todos os lugares. Isso é comum, nós escutamos isso no budismo, nós escutamos isso no cristianismo, nós escutamos isso no shintoísmo, nós escutamos isso no judaísmo, no islamismo. Então, nos mais variados movimentos religiosos, as pessoas falam, Deus é onipresente. Então, quando você traz uma perspectiva diferente do que seria essa onipresença, isso mexe e faz com que a gente pense um pouquinho. Então, o nosso tema hoje é Deus está na harmonia. Isso quer dizer que Deus não está nas outras coisas? Não. Deus está presente em todos os lugares. Mas por que a harmonia é tão importante? E esse é o ponto que nós vamos trabalhar hoje. Eu vou usar como livros-textos a nossa Sutra Sagrada, Verdade e Orações. Vou utilizar um pequeno trecho da oração que nós acabamos de fazer, né? Então, vamos utilizar a Verdade, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 2. E nós vamos usar a Revelação Divina da Grande Harmonia. Revelação Divina da Grande Harmonia consta em vários livros da Seiichi Onoe, mas eu trouxe dois especiais, que é a Sutra Sagrada, Antes da Chuva de Néctar da Verdade, que é uma das Sutras Sagradas. O meu já está todo apagadinho de tanto ser usado, então já apagou aqui o escrito dourado que tinha. E no livro maravilhoso chamado Revelações Divinas, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Nele consta as 33 revelações divinas que o professor Masaharu Taniguchi teve, que são exatamente o arcabouço teórico da Seiichi Onoe. Então, os princípios básicos da Seiichi Onoe você encontra nessas revelações divinas. Algumas foram adequadas a uma determinada época e outras elas fazem exatamente, elas são o pilar do entendimento do ensinamento. Dentro dela nós vamos utilizar a revelação divina da Grande Harmonia. Então, no início da Chuva de Néctar da Verdade, da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, anteriormente à Sutra vem as revelações divinas do Acendedor dos Sete Candeeiros, que é composta de duas revelações, sendo uma delas a da Grande Harmonia, e o livro Revelações Divinas. Esse livro é muito importante porque durante muito tempo algumas revelações divinas não estavam publicadas em português, e hoje em dia nós temos todas. E é muito legal nós lermos para compreendermos. Então, vamos lá. Eu vou ler a Revelação Divina da Grande Harmonia para a gente discorrer. Eu não vou trabalhar toda a revelação divina. Eu vou trabalhar um ponto, um aspecto para que nós possamos compreender. Vamos lá? Revelação Divina da Grande Harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo.
Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferendas ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais, mesmo que agradeças a Deus. Se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer, mesmo que agradeça a Deus. Aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Agradece a pátria, agradece a teu pai e a tua mãe, agradece a teu marido ou a tua mulher. Agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou o todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá, por isso não me incorpore médiuns. Não penses que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim, porque sou amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação divina da noite de 27 de setembro de 1931. Essa é uma revelação divina fantástica. E se eu fosse trabalhar ponto por ponto dela aqui, nós ficaríamos a noite inteira. Daríamos para a gente trabalhar várias e várias palestras. Então, qual é o ponto que eu vou trabalhar? É um ponto um pouco mais específico. A primeira coisa é que quando a gente conhece na Seichoroi e nos encanta, nos deixa apaixonado, nós descobrimos que nós somos filhos de Deus. Mas nós descobrimos quem nós realmente somos, espiritualmente falando. Então, quando você descobre que é filho de Deus, a gente fica eufórico. Meu Deus, eu descobri que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, é maravilhoso, isso é fantástico. Aí vem o segundo ponto. Bom, você descobriu que você é filho de Deus. Agora, como a gente faz para manifestar esse filho de Deus? E dentro da Seichoroi nós temos uma gama gigantesca de práticas. Nós temos muita coisa que nos é ensinada, que é exatamente dentro desse processo de como vamos manifestar o Filho de Deus. Como é que nós vamos manifestar a vida de Deus que habita em nós. Então, o que acontece? Dentro desse arcabouço de práticas, tem aquelas que nós gostamos e tem aquelas que nós não gostamos. Por que existem as que nós gostamos ou aquela que nós não gostamos? Porque tudo na vida depende da dificuldade que a gente tem em realizar aquilo. Vocês podem observar, se vocês vão estudar uma matéria, vocês gostam de estudar a matéria que vocês mais sabem. Porque as que vocês não sabem são as que você menos gosta de estudar. Por quê? As que você menos sabe te dá mais dificuldade. Isso é normal, a gente gosta de fazer, a gente gosta de jogar os jogos que nós somos melhores, a gente gosta de fazer, os nossos hobbies normalmente são aquilo que nós temos talento. Então, você chamar uma pessoa que não canta para um karaokê, para você é divertido, para ela é um sofrimento. Você levar uma pessoa para patinar no gelo e a pessoa não consegue nem andar, para você é divertido, para a pessoa vai ser um sofrimento. Então, o que acontece? Dentro dessa gama, nós também lidamos com essa situação na seara espiritual. Nós gostamos de fazer aquelas práticas que temos facilidade e não gostamos de fazer aquelas práticas que nos trazem dificuldade. E um ponto é que a Seichoroi mexe no espectro total da nossa manifestação. O que quer dizer? A Seichoroi é um movimento para limpar, em definitivo, o seu arcabouço mental. Ou seja, tudo aquilo que você tem armazenado dentro de você, nós vamos trabalhar para purificar. E isso incomoda, e isso chateia, e isso dá trabalho. Por quê? Tem coisa que a gente não gosta que mexa. Por quê? A nossa maior característica quando nos tornamos adultos não é nos tornarmos maduros. É criarmos a capacidade de esconder aquilo que a gente não quer que ninguém saiba.
A maior característica de ser adulto é essa. Não é você se tornar maduro. Tanto que você encontra adultos que têm posturas piores do que crianças de 8 anos de idade. Por quê? A nossa maneira de viver não é rumo ao melhoramento, é rumo a conseguir esconder. Então todo mundo esconde, cria personas, criam pessoas que mostram aquilo que ela queria ser, mas não necessariamente o que ela é. E quando você vai mexer nessa persona, dá trabalho e a pessoa fica incomodada. Não quero, não gosto, não vou, não aceito, acho isso uma besteira. Então a pessoa ela cria 1 milhão de barreiras para impedir que você toque naquilo que está incomodando e ajude a melhorar. Por isso que tem algumas características que são muito comuns às pessoas que têm grande crescimento espiritual. E uma delas é a humildade. A pessoa quando tem humildade, ela consegue enxergar e trabalhar para crescer e se aperfeiçoar. A pessoa que não tem humildade, ela não quer trabalhar. Por quê? Ela cria uma persona de alguém que é autossuficiente, fantástico, maravilhoso, que não precisa de ajuda, por isso não chegue perto, não me toque. Então a Seitione, ela trabalha isso daí. E dentro desse trabalho, muitas vezes algumas coisas não são fáceis, por óbvio, por óbvio. E dentro dessa seara de trabalho, o que é o mais difícil de todos, sem sombra de dúvida, é a harmonia. Por que a harmonia é mais difícil? Porque a harmonia ela mexe diretamente com o nosso ego. Ego no sentido de persona que nós criamos para a autodefesa ou a persona que a gente criou para satisfazer os nossos desejos. Então o que acontece? Quando nós vamos mexer nesse ego, quando nós vamos mexer nisso daí, nós temos um grande problema e muitas vezes as pessoas não gostam. A revelação divina da grande harmonia, ela traz o passo a passo para nós manifestarmos Deus. O passo a passo. Então, vamos lá. Primeira compreensão. Nós, no início da palestra, já falamos. Deus está em todos os lugares. Correto? Vocês estão com dúvida? Deus está em todos os lugares. Correto? Porque essa não tem dúvida. Você pode até não ser da Seitione, que você vai falar, Deus está em todos os lugares. Ok. Se Deus está em todos os lugares, Deus também está dentro da gente. Correto? Porque se ele não estiver dentro de você, ele não está em todos os lugares. Então, para que Deus seja onipresente, eles têm que estar em todos os lugares. Todos os lugares inclui você. Por mais que você fale, eu não valho nada, eu não sou ninguém, mas ele está dentro de você. Então, Deus está dentro de você. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Deus está no nosso interior. Então, Deus está no nosso interior. Beleza? Ótimo. Então, partindo desse pressuposto que Deus está no nosso interior, vem logo a pergunta, poxa, se Ele está no meu interior, como eu faço para manifestá-lo? Ele está no meu interior, mas se você for uma pessoa que tiver um mínimo de percepção, você vai entender que você não manifesta Deus na totalidade. Isso é óbvio. Se você tiver um mínimo de percepção, você vai ver que nem sempre você tem bons pensamentos. Então, na verdade, quase nunca eu tenho bons pensamentos. Você vai perceber que você ainda sente raiva, sentimentos negativos, sentimentos não condizentes com a imagem verdadeira. Aí você vai falar assim, é verdade. Então, ou seja, temos condição de melhorar, temos condição de aperfeiçoar, temos condição de crescer. Então, não estamos manifestando a totalidade de Deus. Isso quer dizer que Deus não está na gente? Não. Isso quer dizer que Deus está em potencial e precisamos trabalhar para manifestar. Então, se Deus está no nosso interior, a primeira pergunta que vem é, como faço para manifestá-lo? Como faço? E aí que vem o arcabouço. Arcabouço é bonito, né? Se bem que estão falando tanto ultimamente de arcabouço, vem todo o arcabouço de práticas. O que é o arcabouço de práticas? É tudo que a Seitione tem para nos ensinar a manifestar Deus. A Seitione tem práticas com uma única finalidade, auxiliar cada pessoa a manifestar Deus. Cada pessoa. E essas práticas vão formando pilares, que a gente pode falar que é o pilar de sustentação do seu crescimento espiritual. Imaginemos um prédio. Se a gente quer levantar um prédio bem alto, qual é o primeiro aspecto que a gente tem que se preocupar? Com a fundação.
Se você não faz uma boa fundação no prédio, se você não tem uma boa fundação, a sua construção, a cada centímetro que ela sobe, ela sofre um risco de desmoronar. E é isso que muitas vezes as pessoas fazem. Elas sobem construções na vida fenomênica, elas têm construções que não são pautadas em boas fundações. Isso acaba trazendo ruína, sofrimento e dor, mesmo quando aparentemente a pessoa tem sucesso. A pessoa tem sucesso naquela área, porque ela tem talento, ela se esforçou, ela fez por onde. Só que se ela não tem a base espiritual suficiente, aquilo não é motivo da felicidade para ela. Eu trago sempre inúmeros exemplos de coisas que acontecem relacionadas a isso. Nós vemos pessoas que passam por sofrimentos muito grandes, mesmo tendo muitas condições materiais ao redor, a pessoa vive vidas assim de extremo sofrimento, de extrema carência. Por quê? Porque falta aquela substância espiritual para dar suporte àquilo que conquistou. Mas vamos lá. O arcabouço de práticas, ele visa exatamente a que nós expressemos Deus no nosso dia a dia. Beleza. Dentro desse arcabouço de prática, nós temos as mais variadas. Leitura de livros. O motivo dessa reunião, que é a meditação Shinsokan. Nós fazemos a meditação Shinsokan, leitura de livros, leitura de sutras, repetições, que são os deveres de casa que nós passamos. Então a gente repete, sou feliz, sou próspero, sou harmonioso, para que nós tomemos consciência e consigamos avançar. Então nós temos várias práticas, nós temos as práticas recitativas, nós temos as diversas orações. Tem assim muita coisa para fazer, mudanças de postura, mudança de ver o mundo, o hábito de agradecer. Então a gente treina a gratidão o tempo inteiro, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tudo que nos fazem a gente responde com muito obrigado, a gente aprende a falar com docilidade, a gente aprende a ter reverência ao centro, a gente aprende a respeitar os superiores, a gente aprende a respeitar os nossos pais. Então tem muita coisa para fazer, muita coisa. E um ponto fundamental desse tanto de prática que nós temos é nós compreendermos para que nós fazemos isso. Para que nós fazemos isso? Nós temos o hábito de pensar religiosamente que a prática é para agradar alguém. É para agradar alguém. Nós passamos pelo período da Páscoa e no período da Páscoa tem uma coisa que os católicos costumam fazer muito, que é exatamente uma semana que ficam sem comer carne. Então, na Semana Santa, eles costumam não comer carne para se purificar para as comemorações, para o dia da Páscoa, né? E uma vez eu conversando com alguns cristãos católicos, e eu perguntei assim, por que você não está comendo carne? E a resposta foi, para agradar a Deus. E eu fiquei pensando comigo e perguntei para ele assim, Deus vai ficar feliz se você não comer carne? A resposta dele foi sim. Aí eu emendei. Então por que você não come o ano inteiro? Que aí Deus vai ficar feliz. Não, porque Deus só quer essa semana. Aí eu fiquei parado pensando assim, eu falei, será que Deus tem uma semana específica? Dia 4, tô chutando aqui, ó, qualquer data. Dia 4 de abril. Se você comer carne, eu vou pegar e vou fazer uma desgraça só para você. Só para você, só porque você comeu carne nesse dia. Será que é assim que funciona? Então a pergunta é, o que está por detrás do fato de não comer carne? O fato de não comer carne busca uma purificação. O que é purificação? Em linguagem espiritual, purificação pode ser entendido como elevação. Elevação de pensamentos, elevação de vibração, elevação de postura. Então, nós fazemos as coisas buscando a elevação. E não agradar a alguém que está superior. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Dentro dessa prática da elevação e da purificação, a harmonia ela é fundamental. Então, vamos lá. Já entendemos que Deus está no nosso interior, já entendemos que temos inúmeras práticas, agora nós vamos entender um pouco a questão da reconciliação ou da harmonia.
para que nós possamos viajar um pouco mais. Vamos lá. Na oração que eu fiz logo no início aqui da reunião, olha só. Precisamos, o professor Masaru Taniguchi fala na página 118, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 2. Precisamos, pois, viver com a mente radiosa, sem jamais macular a mente com apego à matéria nem com sentimentos ruins, como ódio, ira, rancor e mágoa. Deus é amor. Deus é amor. Para sintonizar com o amor de Deus, devemos tratar com afeto todas as pessoas e todos os seres vivos, jamais agindo em desacordo com o ideal de respeito à vida. A vida. Olha que coisa linda. Para sintonizar com o amor de Deus. Então, ou seja, Deus está dentro de nós pulsando amor, pulsando amor, pulsando amor. Como é que eu faço para fazer com que esse amor que está pulsando de mim, ele se projete, ele se manifeste? Eu preciso estar na mesma vibração, eu preciso pulsar na mesma vibração, a fim de que nessa harmonia a vida de Deus se manifeste. Uma sinfonia, está todo mundo tocando. Você não pode entrar na sinfonia e tocar do jeito que você quer. Por quê? Porque se você tocar do jeito que você quer, você quebra a harmonia do conjunto. Para que o conjunto exerça ou faça um som agradável, bonito, que nos encante, é preciso que haja uma ordem. Essa ordem ela é feita exatamente pela vibração das notas musicais, de todo o compasso, de toda a estrutura daquela música que é tocada. Da mesma forma em que você tem que estar em harmonia com o conjunto, você precisa estar em harmonia com as notas da vibração divina, a fim de que a música celestial toque na sua vida. Então, a base para que a gente consiga manifestar Deus é a harmonia. É a base. Por isso que a harmonia é um dos pilares principais da Seichonoye. É um dos pilares principais. E ele é difícil, ele é complexo e muitas vezes as pessoas não compreendem. E por não compreender, não dão chance à transformação que é possível fazer na sua própria existência. Então, é necessário compreender que a harmonia é a base da construção, é a base da manifestação da sua existência elevada, da sua existência purificada. O seu eu carnal, ele é um veículo onde você carrega todos os pensamentos que você já teve na sua existência, tanto os bons quanto os ruins. Vai manifestar na sua vida o conjunto disso tudo. Agora, se você não elevar, você não dá chance para que a harmonia que está dentro de você se estabeleça como fonte principal de manifestação. Ou seja, se você não elevar, você não vai ter nunca chance de manifestar o Deus que existe no seu interior. Por quê? A sua própria mente impede. Ela impede que se manifeste o que é melhor. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não consigo entender. Como é que todo mundo pode ser filho de Deus? Eu olho o mundo, está tudo errado, está tudo bagunçado. Eu abro o jornal, é só notícia ruim. Não se preocupa não que notícia ruim em jornal é assim desde que o jornal surgiu, viu? Ah, eu vou no hospital, só tem pessoa doente. Assim, é óbvio, o hospital tem que ter pessoa doente, essa é a finalidade do hospital. Mas se você focar só no hospital, você vai esquecer que tem mais gente sadia do lado de fora do que gente doente dentro do hospital. Ah, mas eu olho, está tendo guerra, está tendo isso, está tendo aquilo. Sim, o mundo aparenta estar numa bagunça. Mas isso não é porque não existe Deus. Isso é porque a mente da humanidade não está em harmonia com as vibrações de luz que existem no seu interior. Vocês acham que agora a humanidade está pensando em quê? Em quê? Você acha que as pessoas estão tendo bons pensamentos, fazendo oração, ou o pessoal está tendo pensamentos os mais variados possíveis, normalmente ligados à matéria e negativos? Então, o mundo hoje vive a soma das suas 8 bilhões de mentes. A mente da humanidade soma e reflete nisso. Então, as pessoas pensam muito mais em doença, pensam muito mais em tragédia, pensam muito mais em desgraça, em coisa negativa, em materialismo. E assim vai se movendo. Por isso que o mundo não se manifesta o paraíso. Agora, se a mente se corrigir, o mundo há de manifestar esse paraíso, porque vai refletir exatamente aquilo que existe de melhor no interior. Por isso que é importante o crescimento.
Só que hoje em dia, o crescimento que as pessoas estão buscando é o crescimento material, não é o crescimento espiritual. Então por isso que hoje em dia ainda está mais difícil. Você chega hoje em dia para um jovem e fala assim, faz meditação Shinsokan, a primeira pergunta que ele te faz, quantos likes eu vou ganhar? Quantos views? Tem como eu fazer a meditação no TikTok? Então assim, se não for alguma coisa que chame a atenção, não quero. Eu quero alguma coisa que me dê destaque, porque ele acredita que se eu tiver destaque, eu vou ser amado, eu vou ser apreciado, eu vou ser elogiado, eu vou ser bem-quisto. E a vontade de todo jovem é ser bem-quisto, é estar de boa com a galera falando, nossa, você é o cara, tudo mais, e se esquecem que essa construção de você é o cara só é conseguida quando você coloca e estabelece valores por detrás. Valores, valores e valores. Então vamos lá. Quando nós começamos a trabalhar dentro desse pilar da harmonia, acontece um efeito muito interessante, que é o seguinte, falava a vocês que o fato de nos tornarmos adultos é que nós aprendemos a esconder os nossos sentimentos, e é a mais pura verdade. Nós aprendemos a ocultar aquilo que a gente tem de ruim, se a gente não oculta, a gente hoje em dia aprendeu a justificar, porque hoje em dia as palavras são muito bem trabalhadas. Então, hoje em dia, todas as falhas são justificáveis. Você coloca palavras bonitas junto com as falhas e você começa a manter os hábitos negativos, não só incentivar a continuar, como você não tem o menor trabalho de mexer com aquilo que dói, com aquilo que realmente precisa ser trabalhado. Então, o que acontece? Nós viramos caixinhas de surpresa, ou melhor, caixas de Pandora. Caixa de Pandora é um conto grego em que todos os monstros foram colocados dentro de uma caixa e essa caixa é aberta e todos os monstros saem. Então todos nós carregamos essas caixas. Então como é que funciona? Vou dar um exemplo, esse exemplo vai seguir para outros três modelos que eu trouxe para que a gente converse sobre isso, para que a gente tenha noção daquilo que eu estou querendo chegar. Vamos supor que você tem uma grande desarmonia. Vamos trazer aí seu pai ou sua mãe, que são sempre as pessoas mais fáceis de nós identificarmos esse tipo de problema. Você tem uma desarmonia com seu pai e com sua mãe. Você sente ódio do seu pai. Só que você não pode falar para as pessoas, eu odeio meu pai, porque socialmente isso é reprovável. Você fala assim, eu odeio meu pai. Mas não pode falar isso. Então o que você faz? Você esconde isso dentro de você e você vira e fala assim, quando eu te pergunto, e seu pai? Meu pai é maravilhoso. Meu pai é maravilhoso. E a pessoa fala assim, pô, que legal, você tem maior alegria com seu pai, você acha seu pai maravilhoso. Mas não é o que você sente. Você aprendeu a esconder o que você sente, está escondidinho lá embaixo, e você aprendeu a falar daquela forma. Mas se falarem assim para você, nós vamos marcar agora uma viagem para o exterior, 45 dias, só você e seu pai. Não, você está doido, aquele homem é insuportável. Como é que eu vou viajar com aquele traste? Não aguento uma semana, um dia, nem o telefone eu consigo. Então você vê à tona quando você é colocado em situações. Então peguemos esse exemplo. A pessoa esconde aquilo que ela sente, esconde aquilo que ela sente de verdade. Como é que a vida faz para que aquilo possa ser trabalhado? Como é que a vida faz? Vou trazer uma analogia para que a gente possa compreender como a sabedoria da vida ela trabalha nisso daí. E o mundo é composto pela sabedoria, porque o mundo é a expressão da lei de Deus. Olha que interessante, você acabou de chegar da academia, na academia você malhou pesado, mas pesado mesmo, estava aquele calor, 45 graus à sombra, você entrou, malhou, depois você pegou todos os pesos da academia e ficou forte naquele dia, você ainda pegou esteira 1h30, correndo a 15 quilômetros, e você foi direto, Você transpirou até a canela que você não sabia que transpirava, suou com você naquele dia. Você chega no teu quarto e fala assim, ai que preguiça de botar essa minha roupa no cesto sujo. Você tira a sua blusa, aquela blusa que estava em contato com a pele, não aquela que estava por cima, você pega aquela blusa, enrola e taca dentro do teu armário. Pá! Chega e bate assim na parede do armário e de lá não sai. Fica grudado. Você deixa lá. O tempo vai passando, você vai colocando roupa dentro do armário. Você vai colocando roupa dentro do armário. E você compra roupas novas, você passa nas lojas de grife e compra aquelas coisas maravilhosas, sapatos, meias, cuecas, calcinhas, sutiãs, você compra tudo novo, tá lá tudo dentro do seu armário. Um dia você vai abrir o seu armário e você faz.
Aí você fala, alguém morreu. Esconderam um corpo dentro do meu armário. Você fala, tem alguma coisa podre. Só que você não se recorda mais que você pegou aquela blusa suja e tacou dentro do armário. E você começa a falar, eu não consigo entender. Eu tenho as melhores roupas. Eu tenho os melhores calçados. Os melhores utensílios da vestimenta, da indumentária, eu tenho. Por que que o meu armário fede? E você fica, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Vai chegar uma hora, quando começarem a nascer criaturas dentro do seu armário que vão tentar te pegar na hora que você abre a porta, você vai um dia pegar e falar assim, vou abrir esse armário, vou tirar tudo para descobrir o que está fedendo. Então você abre, tira tudo e vai atrás daquela blusa, que quando você comprou era verde, era branca e hoje é verde. Você vai atrás daquela blusa para ver se você consegue diminuir o odor. Então, olha a sabedoria da vida. Se a blusa não fedesse, quando é que você ia buscá-la? Nunca. Provavelmente ela ia ficar para o próximo morador, quando ele fosse reformar. Então, o que acontece? O odor, o mau cheiro, ele é o gatilho para você abrir o seu armário e ir lá fuçar naquilo que não está bom. Então, ele foi o gatilho. É algo que causa incômodo, porque incomoda as vias aéreas. Você pede o paladar, nossa, o olho até começa a lacrimejar, mas é necessário para que você perceba que tem algo errado. Essa mesma sabedoria que é utilizada na lei física, também é utilizada na lei mental. Então, como é que vocês acham que a vida faz para nos mostrar aquilo que está escondido e nós não queremos que venha à tona e nós fazemos questão de esquecer? Ela traz situações que fedem a nossa imagem, que fedem aos nossos sentidos, são situações que nos causam desconforto. E aí vem o porquê que a vida nessa sabedoria nos coloca naqueles problemas que nos dói. Você já reparou que o seu problema dói pra caramba em você, mas não dói no outro? Se pegar os meus problemas e der para uma outra pessoa, a pessoa fala assim, é só isso, que moleza. Aí pego da outra pessoa e coloca para mim, isso aqui é moleza. Agora, quando me pegam de volta os meus, eu, não, esses doem, esses me causam problemas, esses me machucam. Por quê? Porque esses problemas me mostram exatamente aquilo que eu tenho que trabalhar. Vou dar agora 3 situações que são situações muito comuns de nós observarmos. Primeiro, vamos imaginar um jovem, independente se é homem, se é mulher, um jovem que tem uma desarmonia com o pai. Não gosta do pai, tem uma briga muito séria com o pai, muito assim, a desarmonia é bem pesada e ele não consegue entender. Ele adentra Seichonoye e descobre a harmonia é a base e mais, a harmonia com os pais é fundamental. E ele começa a praticar. Só que toda vez que ele vai praticar, dói. Dói ele lembrar a imagem porque o pai dele não corresponde às expectativas que ele tem. E ele não consegue avançar isso. Como ele não consegue avançar, ele vai, ao invés de enfrentar a situação com mais assiduidade, ele vai cansando e vai colocando a situação do pai escondendo. A vida começa a dar os sinais, começa a acontecer as coisas que não dão certo. E ele começa a falar, que engraçado, eu estou na Seichonoye, estou praticando a Seichonoye e a coisa não está dando certo. E você pergunta, não está dando certo por quê? Não, eu estou fazendo tudo. E gratidão aos pais? Não, meus pais estão, resolvido, meus pais estão ótimos. Mas é o que realmente está acontecendo? Não. Aí ele esconde, até uma hora que estoura. Aí ele vira e fala assim, então eu tenho 2 maneiras de resolver. Se a minha situação não está boa com os meus pais, ou com meu pai, eu tenho 2 situações. Ou eu entro em harmonia com meu pai, ou eu saio da Seichonoye. Por quê? Se eu sair da Seichonoye, eu não preciso mais me reconciliar. Porque em quase lugar nenhum fala que você tem que ter uma reconciliação profunda. A grande maioria fala, reza, que tá bom, é Deus que vai te dar o paraíso. E a pessoa fala, beleza, é isso que eu vou fazer. Então eu saio da Seichonoye, porque é mais fácil, e vou procurar uma outra linha religiosa. Tem algum problema isso acontecer? Não, eu estou só trabalhando como é que isso é feito
por algumas pessoas. E a pessoa sai da Seitianoye e vai para outra linha religiosa. Na outra linha religiosa, durante algum tempo, ele encontra muita felicidade, porque ele está livre daquela obrigação de reconciliar com pai e mãe. Só que o problema foi resolvido? O que vocês acham? Vai continuar a feder? Só que agora começa a manifestar de outras formas. E como é que começa a manifestar de outras formas? O pai, espiritualmente falando, vamos trazer aqui o desenho. O pai, espiritualmente falando, ele é superior a você. Se ele é superior a você, ele ocupa uma posição acima. Então, tudo que na vida representar o que está acima vai ganhar a conotação de pai para sua mente ou para o seu karma. Então, chefe é superior? Por isso que chefe é tão odiado. Por que as pessoas detestam tanto o chefe? É porque o chefe é horrível. É porque o chefe ele representa o teu... Nossa, eu fiz uma seta que eu fui embora. O chefe ele representa o teu pai. O teu pai. O chefe representa o teu pai. Aí você fala assim, mas eu não vou ter problema com o chefe, porque Gente, eu conheço tanta gente que fala, eu vou ser autônomo porque eu quero ser chefe. Por que a pessoa não quer ser chefe? Não é porque ela quer desenvolver um trabalho ou porque eu tenho talento. É porque ela não quer ser mandada. O que é não querer ser mandada? É muitas vezes não querer lidar com aquilo que a pessoa precisa aprender. Gente, só sabe mandar quem aprendeu a obedecer. Eu vejo tanta gente querendo mandar e não sabe obedecer. Se você não sabe obedecer, você nunca vai saber mandar. Porque mandar não é um exercício de força. Mandar é uma arte de convencimento. É bem diferente, bem difícil. E é bem difícil. Aí fala, tudo bem, não vai ter problema com o chefe? Então você tem problema com o sogro ou com a sogra. Porque a sogra representa. Aí você vai observar que dentro da sua vida tem infinitas possibilidades disso se manifestar. Dentro da igreja, o superior. Aquela pessoa que é superior a você dentro do ensinamento religioso, pode ser um padre, um pastor, um bispo, um preletor, pode ser o que for. Ele vai representar. Aí você sai desse conflito, mas o conflito não saiu dentro de você. Esse que é o ponto. O conflito não saiu de você. O que acontece com essa pessoa? Ela continua eternamente brigando. E é sempre culpa dos outros. Eu sou uma pessoa tão legal, eu sou uma pessoa tão maravilhosa, mas ninguém é sempre aparecendo. É toda hora. Aí vai casar? Não, eu quero casar com alguém que o pai e a mãe já tenham morrido. Porque não tem problema, eu não vou encontrar sogro. Eu não vou encontrar sogro. Aí o que acontece muitas vezes? Se o cônjuge não exerce o papel do pai e da mãe, tem um filho, que na verdade não é um filho, você tem um tirano que vai fazer esse papel por você. E vai mandar. A vida ela se encarrega de lhe dar os personagens necessários para te mostrar a camisa suja que está dentro da sua mente. Então, é comum você observar as pessoas querendo fugas, querendo sair, quando na verdade você não tem escolha. Você vai ter que enfrentar que a blusa está suja e você precisa limpá-la. Então, o que a Seitianoye traz? As ferramentas para nós encararmos essa blusa o mais rápido possível. Vai incomodar? Vai incomodar. Vai incomodar. É necessário? É. E o que acontece quando você encontra a blusa e limpa? Toda essa situação de conflito desaparece. Num passe de mágica? Não, de forma natural. Vai se desenrolando de tal forma que a solução vem. E muitas vezes a solução não é todo mundo ficar de mão dada, lindo e sorrindo, como se estivesse num parque. Não, vem de forma natural, que você consiga aprender a lição. Aprender a lição. Tem pessoas que são apegadas aos amigos. Esse amigo é meu. Você é meu amigo desde a 5ª série. Tu não vai me sair da agora. E não entende que às vezes a vida muda. E como a vida muda, as pessoas mudam. Mudam. O meu amigo da 5ª série, eu tenho amigos da 5ª série que eles são iguais, desde a 5ª série. Até as piadas são de 5ª série. Até hoje. Aí você está pensando em salvar a humanidade e o cara está fazendo trocadilho de conotação sexual. Aí você... Pô, velho. Então o cara tá assim, ainda fazendo assim, você conhece o Mário? E você, pô, velho. Eu tô tentando salvar a humanidade, cara. Eu tô pensando na imagem verdadeira e você tá ainda com o Mário, cara.
Tá o cara perguntando pro ChatGPT se ele conhece o Mário, cara. Então, assim, então as pessoas mudam. Como as pessoas mudam, você também muda e as coisas vão se transformando. Então, a pessoa que não consegue ter desapego àquilo que acontece, ela fica presa. Ela precisa de ajuda para aprender a soltar a mão e soltar a situação. Então vem um sentimento de culpa, autopunição e etc. E vem um monte de arcabouço, vem um monte de penduricalhos negativos que vão destruindo a nossa força de vontade e a nossa persistência em manifestar Deus. Aí que vem, por que a Seichonoye é difícil? Porque a Seichonoye a gente mexe no pilar central da transformação da vida, que é a harmonia. Harmonia. Aí você pode trazer vários motivos. Como é a coisa mais fácil que tem, são as pessoas me trazerem justificativas. Ah, Preletor, você fala que tem que entrar em harmonia com os pais, mas você não conhece os meus pais. O ponto não é dependendo do pai. Porque se fosse dependendo do pai, a orientação divina seria entre em harmonia quando o seu pai é legal. Por quê? Beleza. Agora, a determinação é entrar em harmonia com todas as coisas. E por que eu tenho que entrar em harmonia com todas as coisas? Olha que interessante. Lembra no início da palestra? Deus não está dentro de mim? Sim? Sim. Deus também não está dentro dos meus pais? Sim. Oh. Meu Deus, se Deus está dentro de mim, se Deus está dentro dos meus pais, quando é que Deus vai se manifestar? Quando o meu Deus interior reverencia o Deus interior dos meus pais. É aí que a vida de Deus começa a se manifestar. É aí que se estabelece o paraíso. O paraíso se estabelece quando um reconhece a vida de Deus no interior do outro e se reverenciam. É aí que começa. Mas, Preletor, como é que eu vou reconhecer se o meu pai não conhece a Seichonoye, meu pai não frequenta a Seichonoye, minha mãe não frequenta a Seichonoye? Não precisa. Quando você muda, quem é que vai tirar a blusa suja de dentro de você? Você próprio. Quando você tira a blusa suja, a situação se transforma. Quando você muda, o mundo que é reflexo da sua mente também muda. Por isso que a Seichonoye ela resolve. Porque a Seichonoye não fala, é o outro que tem que mudar. A Seichonoye fala, quem é que tem que mudar? Nós, eu. Se eu mudo, o mundo também muda. E isso a gente vivencia na prática. Na prática. Quantas pessoas saem de casa que eu vou fugir dos meus pais, vou fugir do meu pai, vou fugir da minha mãe, que eles são muito chatos. Aí casa e vira e fala assim, meu Deus, mas minha esposa é igualzinha à minha mãe. Coisa horrorosa. Eu saí de uma chata e caí em outra, que é pior. Porque ela dorme na minha cama, essa daí. Aí você fala, mas tinha tantas pessoas para escolher na face da terra, e você vai pegar igualzinho a sua mãe. É porque conscientemente ele não queria. Se a mulher falasse assim, eu sou igualzinho a sua mãe, então sai de perto de mim. Mas inconscientemente, a blusa dentro do armário mental dele estava emanando um cheiro não agradável. E é atraída alguém que seja semelhante. Então é muito comum você encontrar casais que ambos odeiam. Quando alguém odeia muito, encontra outra pessoa que também odeia. E vai se juntando. E a gente fala assim, gente, olha que engraçado como é que vai ficando parecido. E quando a gente entende esse grau de responsabilidade, a gente abandona o vitimismo espiritual, gente. Presta atenção. Eu trabalho no Poder Judiciário e o que eu mais vejo dentro do Poder Judiciário é o conceito de autor e réu, o conceito de autor e vítima. Isso eu vejo o tempo todo. Vamos lá. Não estou falando na seara penal. Na seara penal, você tem autor, que é o autor do fato. Do fato, qual fato? O fato penalmente imputável. Então você tem o autor, que seria, numa linguagem humilhante ou criminoso, o autor do fato, e a vítima. Quem é a vítima? Aquela que sofreu a ação penalmente imputável. Então, aquela pessoa que é a pobre coitada. Essa visão, ela é fortemente reforçada pelos meios de comunicação. Ela é fortemente. Então, as pessoas, ao todo tempo, elas procuram ficar numa situação de vítima.
Você tem na seara material autor e vítima? Tem, ué. Tem, ué. A pessoa passa, pega emprestado perpetualmente o meu carro, aí eu falo, ih, já era. Eu fui vítima de um furto. Fui vítima. O ponto é, fenomenicamente, espiritualmente, qual é a postura de você ficar sempre com vitimismo espiritual? O que te leva a não enxergar aonde está o problema? A você não procurar. Você está sendo vítima de algo que não surgiu do universo à toa. Essa coisa do universo, ela veio para você por um motivo. Qual é o motivo? Te mostrar o que está errado dentro de você para você se harmonizar. Isso dói, porque é tão bom quando a gente é só vítima, né? Por que as coisas aconteceram? Ah, porque fulano fez assim, ué. Porque fulano fez assim, porque ciclano, porque isso aconteceu, por causa do mundo, da economia, por causa disso, daquilo, porque eu nasci feio, porque eu nasci burro. É sempre assim. Você coloca a culpa em algo, se bota na situação de vítima, cruza as pernas, cruza os braços e fala, tá vendo? Eu sou infeliz porque o mundo me fez assim. E essa postura te faz ficar estagnado, parado. Ela não resolve. Então, quando você ganha a maturidade espiritual para compreender que, quando você entende que vítima no fenômeno não quer dizer vítima espiritual, mas sim sinal daquilo que você está precisando resolver, você se torna autor novamente das ações que vão transformar a sua vida. Ou seja, se você compreender que as coisas vieram para você porque tem um motivo, você transforma aquilo que era dor em crescimento, em aprendizado. Aí, ao invés de você esconder sentimentos, você faz realmente o caminho e a missão do adulto. Você amadurece. Amadurece. E esse é o ponto principal. Esse é o ponto principal. Vamos lá. Olha só que interessante. A pessoa estava participando da Seite Noé e fui fazer uma visita de bênção a ela, fui fazer oração na casa dela e ela veio falando, porque a minha vida financeira está ruim, minha vida financeira não cresce, minha vida está estagnada. Estagnou, você pode saber, está faltando o quê, gente? Harmonia. Gente, tudo que tem harmonia cresce. Já repararam? Tudo tem harmonia. Você quer construir um lar feliz, o que você faz? Você harmoniza com o seu cônjuge. Ah, Platão, mas isso é o mais difícil? Mas é óbvio. As pessoas acham que vão casar odiando o outro e vão ser felizes. Não tem como, gente. Ódio e felicidade são opostos, são caminhos diferentes. É a mesma coisa da pessoa estar saindo na saída norte da cidade, querendo ir para uma cidade do sul. Para quem mora aqui em Brasília. A pessoa pega sentido Santa Maria e fala, vou chegar em Sobradinho. Vai, quando você der a volta na terra. Vai chegar nunca, mas eu vou mostrar para vocês que eu vou, e vai, tchau, a gente se encontra aí num outro estado da federação, porque aqui você não chega. Então as pessoas acreditam que é no ódio, é na disputa, é na raiva. Aí quando casa, começa a enxergar o cônjuge como inimigo. Tudo que o cônjuge faz é para a sua infelicidade. Aí você começa a viver a guerra. E a guerra dentro do lar só traz estrago. Estrago, primeira linha, é o primeiro a ser destruído, financeiro. Depois vem saúde. Depois vem mente. E nesse bagulho todo aqui, os filhos explodem todos. Explode tudo. Tudo. Quando você vai conversar com as pessoas assim, o cara fala assim, eu sou meio perturbado. Aí você pergunta, o que aconteceu? Você pode saber, lá em casa é guerra, é briga o dia inteiro, é um negócio assim horrível. Ambientes conflituosos destroem tudo aquilo que cresce, tudo aquilo que traz felicidade, porque é oposto. Então, o segredo para você viver a felicidade dentro de casa é trabalhar a harmonia. Mas como é que eu trabalho a harmonia? É quando você começa a entender responsabilidade espiritual. Se eu casei com esse cônjuge, se ele veio até mim, é porque ele é o meu espelho. Ai do eu.
Ai, doeu. É o meu espelho? É, porque é ele que está te mostrando o que está errado. Se você pegar o que ele está te mostrando de errado e você corrigir, você amadurece, cresce e transforma a sua vida. E transforma e transforma muito. Só que isso dá trabalho, porque harmonia é algo que exige esforço. Esforço. Então vamos lá. Estava lá na casa da moça e a moça falando para mim, porque minha vida financeira está estragada e não cresce e tudo mais. Eu falei assim, ó, você está vivendo uma grande desarmonia e provavelmente é com o seu ex-marido. Não é nada, meu ex-marido já perdoei, já estamos ótimos, está tudo bem, né? Aí eu vi, mas a fala dela não me convenceu. Dentro de mim impulsou e falou assim, não, tem nada. Você ainda está em desarmonia com seu ex-marido. E ela falava assim, nada, está ótimo. Eu falava, quer uma prática para resolver? Quero. Faz 50 vezes a oração de perdão da Seichonoye para o seu ex-marido. Ela, não precisa, preletor. Já estou em harmonia, já estou em paz. Eu falei, que maravilha. Então vamos fazer o seguinte, você faz 50 orações de perdão para o seu ex-marido. Aí ela, preletor, não precisa, preletor, já fiz práticas inúmeras de perdão para ele, já está tudo ótimo. Aí eu falei, que coisa boa! Então você vai fazer 50 orações de perdão para o seu ex-marido. E ela, preletor, já te falei, preletor, nós estamos super bem, está sem problema nenhum. Eu repeti isso umas 4 vezes. Então você vai fazer oração de perdão para o seu ex-marido. Quando eu falei a última vez, ela explodiu e virou para mim e falou assim, eu não perdoo aquele desgraçado nunca. Aí quando ela falou isso, faça oração de perdão ao seu ex-marido. Então o que acontece? Como é algo difícil, porque pega mal. Imagina a pessoa chegar para você, tudo bem, tudo bom, como é que você está? Estou com ódio do meu pai. Que pessoa horrível. Pega mal, então a gente não assume, a gente esconde. A gente esconde. E quanto mais você esconde, você acaba caindo em linhas de pensamentos filosóficos religiosos cada vez mais conflituosos. Gente, olha que legal. Na Seichonoye nós aprendemos que Deus é o tudo de tudo. E Deus está em absoluta harmonia. Tem alguns locais que falam que Deus não está em harmonia. Pelo contrário, Deus está em constante conflito com o capetão. Então está em conflito lá com o capeta. Está brigando o dia inteiro. Pelo quê? Pelas almas humanas. Então eles estão saindo na porrada, é um UFC, pelas almas. O prêmio são as almas humanas. Mas tem um detalhe nessas regras. Se você for bonzinho, Deus vai decidir se fica com você ou se manda para o capeta. Se você for ruim, você vai direto para o capeta. Mas tem um outro detalhe. Se você sabe de Deus e não aceita Deus, você vai para o capeta. Não importa o que você fez. Então tá lá Deus saindo na pancadaria com o capeta todos os dias brigando. Pensa bem, se Deus está brigando, por que eu vou estar fora da briga? Por que eu vou estar fora? Dentro desse pensamento, você começa a ter a Guerra Santa. O que é a Guerra Santa? É todo mundo brigando por Deus. Só que se você for parar para pensar, é muito fácil fazer uma Guerra Santa. Eu crio uma doutrina e aquilo que estiver fora da doutrina é do capeta. E aí vem um ponto, quem é que está certo? Aí você entende por que a religião, que deveria estar salvando, hoje em dia ela está brigando. Ora. Se Deus está na pancadaria e ele é perfeito, eu que sou imperfeito, vou ser o primeiro a dar voadora. Eu vou ser o primeiro a chegar, velho. Não tem conversa. Então tudo aquilo que é contrário ao que eu acredito é do capeta, é meu inimigo e eu vou destruir. Quantos lares são desfeitos por esse pensamento religioso? Ah, você não segue a minha religião? Você está com o demônio. E a briga começa. Eu já vi, não foi nenhum, nem outro. Foram vários que eu já vi. Lares sendo ruídos pelo esse pensamento litigioso. Na Seichonoye não tem isso. Na Seichonoye não existe guerra santa. Na Seichonoye não existe. A Seichonoye fala que você tem que entrar em harmonia. O que acontece? É difícil? É. Seja muito mais franco com você mesmo, de você falar, eu ainda não consigo, do que você tentar esconder. Seja muito mais humilde com você do que você tentar esconder. Quantos líderes, às vezes, a pessoa já é líder dentro da Seichonoye, ela é líder.
ela cresce, ela fala bonito, ela faz os negócios assim que todo mundo fica encantado, fala que pessoa fantástica, mas ela ainda não resolveu alguns pontos de harmonia. Essa situação vai se expandindo para todas as áreas. Daqui a pouco você está brigando dentro do movimento, você está tendo problema dentro. Por quê? O problema não está nas coisas ao seu redor, o problema está dentro de você. Está dentro de você. Por isso que toda vez que você recebe, você tem duas maneiras de analisar a situação. A primeira, claro, todo mundo é humano, você vai ter aquela reação de, meu Deus do céu, não era isso. A segunda é você sentar e pensar, poxa, vamos analisar o que é que eu estou fazendo para atrair essa situação. Quando você pensa assim, você já deu um passo para começar a resolver todos os problemas da sua vida. Porque você vai começar a se tornar muito mais maduro. Detalhe, não é o pensamento de autoflagelação. Veio até mim porque eu mereço sofrer. É o famoso chicoteia Jesus. Eu mereço, toma sofrimento, o karma é para isso, é para eu pagar, para deixar de ser desgraçado. Tem pessoas que pensam assim. Seitonei não pensa assim. Seitonei fala, você nasceu para ser feliz. Ok, então eu não sou feliz por quê? Porque você está precisando amadurecer. É diferente. Amadurecer não é se autopunir, é resolver o problema. É resolver o problema. Vamos lá? Vou trazer um exemplo prático comigo para mostrar como é que isso funciona. Já conhecia Seitonei, praticava só de vez em quando e me deparei com as situações da vida. A gente acredita que a gente tem força para ir só com a nossa mente, a gente acredita que a gente tem força para fazer as coisas só com a nossa força mental, só que a nossa força mental vai só até certo ponto. Aí eu fui e achei que vou resolver tudo somente com a minha força. Então eu rezava quando eu queria realizar alguma coisa. Quando eu não queria realizar alguma coisa, eu não rezava. Então eu passava a prática, leia aí 100 sutras sagradas para conseguir uma nota boa. Aí eu lia. A nota boa vinha, o que eu fazia no dia seguinte? Não quero rezar, chega de reza. Chega de reza, já tive que ler muito para conseguir isso, não quero mais. Essa era a minha postura há algum tempo atrás. Então eu rezava para obter. Quando eu não precisava obter, eu não rezava. Esse é um pensamento que não é um pensamento de amadurecimento, é um pensamento extremamente egoísta e utilitarista. Eu utilizava as práticas para obter. Aí, beleza. Uma das práticas que todos os jovens adoram fazer é para encontrar a alma gêmea. Eu quero casar. Passa o que for para eu casar. Depois que eu caso, acabou. Rezo nunca mais. Porque meu problema está resolvido. E eu fui um desses. Rezei e apareceu a minha alma gêmea. Deixa eu trazer aqui minha alma gêmea. A época. Aí veio minha alma gêmea. E ela veio. Só que teve um detalhe. Ela veio exatamente igual ao que eu tinha dentro de mim. E o que eu tinha dentro de mim não era nem um pouquinho legal. Então, o que aconteceu? A tragédia que existia dentro de mim existia dentro dela. O que isso ocasionou? Um relacionamento de tragédia grega. Então, nós vivemos o sofrimento em pessoa. Por quê? A dor que existia dentro de mim era a mesma dor que existia nela. Só que quando você casa, você soma. Quando você se une, você soma. Uniu o sofrimento, ele se potencializa. Resultado, tragédia grega, novela mexicana e o fim trágico. O relacionamento, por óbvio, não deu certo. Não deu certo. Aí quando você termina, e quando você não termina de uma maneira legal, a primeira coisa que você faz, normalmente, você fica uma semana, o que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz? Meu Deus, é tudo culpa minha. Só que isso passa rápido. Porque logo depois vem um pensamento, é tudo culpa da outra. Aquela pessoa é uma desgraça que apareceu na minha vida, só me trouxe sofrimento, desgraçada. E você começa a botar a culpa no outro. Você sai de um aspecto de autopunição e você vai para um outro aspecto de responsabilização do outro, mas ainda não chegou no amadurecimento. E olha que interessante, dentro desse processo, o que me foi exigido fazer? Harmonia. Foi fácil? Não foi. Eu fazia oração de perdão assim, eu te perdoo, você me perdoa.
Eu e você somos um perante Deus. Eu te amo e você me ama. E começa assim, nem um pouquinho natural, nem um pouquinho leve, nem um pouquinho real. Mas você vai fazendo, você vai fazendo. O coração vai começando a amolecer, vai começando a vir outras perspectivas. E eu fui. Meditação Shinsokan e oração de perdão. Meditação Shinsokan e oração de perdão. Leitura da Sutra Sagrada e fui intensificando as práticas. Um dia, a ficha cai. Quando a ficha cai, eu paro para pensar, gente, que engraçado. Por que será que ela veio para a minha vida? Por que será que ela apareceu na minha vida? Aí você para para pensar, você fala, cara, não foi de graça. Aí quando você faz uma análise do que a pessoa fez, você entende que era exatamente aquilo que você também um dia já fez. Tudo que eu já havia desprezado das pessoas voltou até mim em forma de desprezo. Tudo que eu tinha o hábito de agredir as pessoas voltou a mim em forma de agressão. Tudo que eu tinha o hábito de pensar negativo voltou a mim de forma concreta. Aí eu parei para pensar e eu falei, caramba, cara, se eu for analisar a grosso modo, no fundo, ela foi o meu espelho. A raiva que eu sentia dissipou, porque veio a responsabilização daquilo que era direito. Então eu pensei, caraca, o problema nunca esteve nela, o problema está em mim. Sou eu que tenho que trabalhar. Aí veio a possibilidade que eu tive de transformar os meus pensamentos. E a primeira seara que eu fui trabalhar, harmonia. Com quem? Meu pai e minha mãe. Aí eu falei, comecei tudo errado, então agora vamos refazer. Aí eu peguei e falei, vamos reconstruir um novo João. É fácil? Nem um pouquinho. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é o exercício da humildade. Aí todo mundo falava para mim, eu avisei. Aí eu sei. Aí todo mundo, mas eu avisei. Eu sei. Não te falei? Eu sei. Aí repete, aí você acorda de manhã, bom dia. Eu te avisei. Eu sei. Aí você vai sair na festa. Ah, você conhece meu filho João? Então, eu avisei para ele. Oi. Mas ele não me ouviu. E assim a gente vai. E a gente vai trabalhando, vai trabalhando. Na hora que eu comecei a estabelecer os alicerces da harmonia com os meus pais, por meio de prática, da convivência, de aprender a falar, de aprender a ouvir, de aprender a entender o amor, porque o amor ele tem que ser compreendido, o amor tem que ser compreendido. Eu tinha um cachorro que, alguma das encarnações, ele foi um cachorro socorrista. Ele não podia ver você entrando na piscina, que ele ficava desesperado e ele tentava te morder para te tirar da água. E um dia eu nadando, ele foi e abocanhou minha mão. Eu fui dar abraçada, ele veio e nhaque, doeu. Aí eu saí da piscina e bati no cachorro. Aí quando eu bati no cachorro, o cachorro saiu assim com um ar, sabe, assim de doído. E eu parei assim naquela hora, eu não me senti nem um pouquinho bem. Minha mãe virou para mim e falou assim, filho, você está batendo no amor dele, ele só quer te salvar. Nossa, mas que arrependimento que me deu, gente. Eu falei, se eu pudesse voltar no tempo, acho que eu voltava nesse dia, para fazer um carinho nele. Ele só queria me salvar, o cachorro mais maravilhoso que eu já tive na minha vida. Eu falei, ele só queria me salvar, ele estava preocupado comigo. Aí aquele dia eu comecei a entender, a gente tem que aprender a ler o amor. Porque o amor não vem sempre em forma de bolo de cobertura de morango, assim, sabe? Às vezes o amor vem de uma maneira dura. Às vezes o amor vem com uma portada na cara, que faz a gente crescer, que faz a gente se desenvolver. Por exemplo, meu pai, com 11 anos de idade, meu pai me botou dentro do ônibus e fala, te vira, vai aprender a andar. Isso me deu uma autonomia na minha vida impressionante, porque eu errei aonde eu tinha que descer. Eu passei quilômetros na minha parada e eu tive que, sem dinheiro, sem celular, aprender a voltar para casa. Eu tinha 11 anos de idade. Algumas pessoas podem falar, nossa, que crueldade. Nada. Foi a melhor coisa que meu pai me fez, porque ele me tornou maduro. Eu cresci. Aí eu aprendi a andar de ônibus, rodei essa Brasília toda de ônibus minha vida inteira. Porque antigamente a gente ia para o cinema de ônibus, sem WhatsApp. 12 pessoas. E a gente ainda conseguia pegar o filme. Hoje em dia os jovens não sabem o que é isso. Porque se você tirar a rede Wi-Fi, é o caos. Não sabe nem respirar. Como é que eu respiro? Como é que eu respiro? Estou sem WhatsApp. Então o que acontece? Aprendeu. Então, quando você entende isso, você parte para essa nova perspectiva do amadurecimento. E eu fui fazendo a harmonia com meu pai, com a minha mãe, fui fazendo a oração com eles. Na hora que a harmonia se estabeleceu, um pilar
na minha vida foi construído. A partir daí, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Aí, quando você tem um pilar, a construção do seu prédio fica muito mais fácil. A fundação ela está bem feita. Depois, a questão da saúde foi facilmente resolvida. A questão financeira, facilmente resolvida. A questão amorosa, apareceu um anjo na minha vida, amorosa. A questão familiar foi resolvida. Aí você fala, nossa, mas você é abençoado pra caramba, velho. Como é que você conseguiu isso? É porque o pilar onde eu coloquei isso é o pilar chamado harmonia. Por isso que a revelação divina da grande harmonia é tão importante. Olha só o que fala o final da revelação divina, para que nós entendamos. Olha só. Ele está falando assim, ó. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim. Quem é mim aqui? Deus. Então, se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim, porque sou amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Olha como é que isso é profundo e maravilhoso. E é isso que faz a diferença na Seichonoye. É isso que faz a diferença. Ouvia uma vez um líder religioso que ele falava assim, quando eu fui escolher a minha esposa, eu falei assim, a minha esposa não pode ter sogra, não pode ter mãe, a mãe já tem que ter morrido, porque aí eu já vou ser feliz no casamento. Essa é uma pessoa que ainda não entende o que é Deus, e é líder religioso, não entende o que é Deus. Porque Deus, se você precisa impor uma condição tão severa a outra pessoa, é que na verdade você não ama outra pessoa. Porque aquela outra pessoa é a extensão da mãe dela. Quer você queira, quer você não queira. Eu sou a extensão dos meus pais. Todo mundo é extensão de alguma coisa. Então, quando você não aceita aquilo que é a extensão da pessoa, você não tem o entendimento daquilo que é a finalidade da vida. Então, a base para manifestar Deus é a harmonia. E o que eu vejo muitas pessoas, inclusive pessoas que já têm um bom tempo de caminhada ali na Seichonoye, é que elas se esquecem da harmonia. Acha que, não, vou brigar aqui que não tem problema. Em casa eu posso brigar, em casa eu posso fazer o que eu quiser, eu posso estar... E ela se esquece que a harmonia tem que ser estabelecida primeiro dentro de você. É você que tem que ser a casa da harmonia. É você que tem que ser a casa da harmonia. E para trabalhar isso, gente, aí nós temos as práticas. A gente faz a meditação Shinsokan para sentir Deus. Você sentiu Deus, você tem condições de avançar rumo ao estabelecimento da harmonia. Você sentiu Deus, você tem condições de andar rumo ao estabelecimento da harmonia. Eu não falei em momento nenhum que é fácil, mas também não falei em momento nenhum que é impossível. Qualquer pessoa, as pessoas mais fantásticas que eu já conheci na minha vida foram as que revolucionaram a sua vida dentro do aspecto da harmonia. Dentro do aspecto da harmonia, gente, você faz tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser. Eu já cansei de falar para vocês a alegria que a gente tem quando a gente tem um perdão verdadeiro, a alegria quando a gente tem a harmonização. E olha que coisa interessante. O outro não é nosso espelho? Só para encerrar que meu tempo já estourou, deixa eu dar aqui uma última dica importantíssima para que a gente possa entender por que Deus está na harmonia. Olha só que fantástico. Vamos supor, nós temos o cidadão A e o cidadão B. A e B já vêm há muitas existências, um detonando o outro. Então eles têm um enlace kármico já de muitas e muitas vindas. E eles não conseguem resolver esses problemas. A tem um profundo ódio de B e B sente um profundo ódio de A. Aí você pode falar, como eu posso me harmonizar? Eu sendo A, como eu posso me harmonizar com B se B também me odeia? Vamos lá. A Seichonoye ensina, nós trabalhamos a nós próprios. Se vocês se odeiam, vocês concordam porque existe o ódio dentro de A e o ódio dentro de B? Só existe, os dois só se odeiam porque o ódio aparentemente está manifestado nos dois. Pois bem, A conhece a Seichonoye. A começa a ir em todas as reuniões da Seichonoye, ir para as academias da Seichonoye, essa academia de treinamento espiritual. A começa a fazer oração para os seus antepassados, começa a mudar a sua vida, começa a dedicar amor ao próximo, começa a fazer meditação Shinsokan todos os dias sem falta.
A começa a ler os livros sagrados e ele vai entendendo que tudo são motivos, tudo acontece por um porquê. E ele começa a crescer e amadurecer. E A começa a fazer oração de perdão para B com muito empenho. E A começa a desfazer o ódio que existe dentro dele. Começa com um pouquinho, vai aprendendo, vai purificando, vai aperfeiçoando, vai praticando, vai treinando, vai para a academia, volta para a academia, vai para a academia de treinamento espiritual de novo e chega num determinado momento em que A extirpa o ódio dele. Simplesmente o ódio que A sentia por B desaparece. O que acontece com o ódio que B sentia por A? Vai enfraquecendo. Desaparece. Por que desaparece? Porque o ódio de um só pode refletir se tiver o ódio no outro. Se você tira o ódio dentro de você, o ódio de B em relação a você desaparece. A vida dá uma guinada, acontece alguma coisa que B toma um rumo diferente e aquela situação ela se desfaz. Porque o ódio não existe mais dentro de você. Não existe. Lembra? Semelhante atrai semelhante, não é? Então, se você se encher de amor, o que acontece com você? Você começa a receber situações que são amorosas e não mais odiosas. É assim que a gente muda a nossa vida. Aí a gente fala, como é que você faz para enriquecer? Bota a riqueza dentro de você. A riqueza de virtudes. Que a riqueza externa vem. Como é que você faz para ser alegre? Bota a alegria dentro de você. Que as situações alegres, elas vêm. Então é assim que a gente transforma a nossa vida. Como é que a gente transforma a nossa vida? Harmonizando o nosso interior. O nosso interior é o único local que a gente pode praticar, mudar e harmonizar. Mas lugar nenhum você pode mexer. Você não pode mexer dentro do outro. Você não pode fazer nada dentro do outro. Mas dentro de você, você pode. E quanto mais você se preencher das virtudes divinas, mais a harmonia se estabelece no seu interior, mais Deus se manifesta. É assim que ocorrem as curas. O que é a cura, gente? É a harmonização interior. Quando você se harmoniza interior, seu corpo volta a funcionar como ele sempre funcionou bem. Aí você volta a manifestar a saúde. Aí você começa a ter inúmeros milagres na sua vida, exatamente fruto da harmonia. Por isso que o carro-chefe da Seichonoye é a harmonia. E por isso que, ao mesmo tempo, é um pouco difícil, porque as pessoas falam, não, cara, tem que harmonizar, é difícil. Mas experimenta trabalhar para você ver o quanto que você vai transformar a sua vida. Transformar a sua vida. E a gente, à medida que a gente vai aprendendo a tirar as coisas de dentro da gente, vai ficando cada vez mais fácil. No início é difícil, no início dói, depois você vai pegando prática, você vai começando a tomar ritmo, aí você rapidamente, se as coisas acontecem, tá tudo bem, vamos embora, vamos tocar o barco, eu te perdoo, você me perdoa, você já começa a fazer oração de perdão até com mais facilidade, com mais intensidade, aí você perde menos tempo da sua vida com o que é negativo e gasta mais tempo da sua vida com felicidade. Com felicidade. Eu tenho conhecido gente que briga porque foi excluído do grupo de WhatsApp. E a pessoa está lá sofrendo, me excluíram. Eu odeio todo mundo, quem é que me excluiu, mato o administrador. E você fala, filha, você não tem ideia do bem que te fez. Tem tanta coisa no mundo para você viver, mas as pessoas focam naquilo. E ela não esquece, ela esquece de ver aquilo que está dentro de mim é que refletiu. Quando você ganha essa visão, nossa, você fica expert com a vida. Você fica expert com a vida. Isso aconteceu? Então vamos lá. O que eu posso melhorar? Olha a diferença. Isso me aconteceu? Opa! Então o que eu posso melhorar? É essa a postura de um praticante da Seichonoye. Isso me aconteceu? Opa! Então no que eu posso melhorar? Porque se você não chegar nesse ponto, você nunca vai trabalhar a harmonia interior. E não trabalhando a harmonia interior, fica um pouquinho difícil o crescimento, o amadurecimento e o despertar espiritual. A meditação Shinsokan tem essa função, a gente tem esse privilégio de poder crescer, amadurecer espiritualmente, tornarmos-nos pessoas melhores. Essa é a finalidade da nossa vida. É por isso que a gente reza, em especial a meditação Shinsokan, que nos aprofunda na nossa essência divina. Vamos lá então praticar? Sei que tem muita coisa para falar,
Ainda daria uma palestra tranquila aqui para eu continuar, mas como nós temos um tempo limitado, vamos então para a nossa meditação. Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Aos presentes podem sentar e assumir a posição da meditação Shinsokan. Você de casa também, sentado na ponta da cadeira, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante alegre, feliz, calcanhares unidos, sentado na ponta da cadeira, a fim de que você fique com a coluna ereta e a postura melhor para captar as ondas da vibração de Deus que permeiam todo o universo. Maiores explicações sobre a postura, tanto mental quanto física, você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Vamos então agora visualizar esse mundo da infinita harmonia de Deus. Se alguém, nesse momento, vier à sua mente, traga, abrace-o, faça nesse momento uma reconciliação com a pessoa, com a situação, qualquer coisa, para que você possa apaziguar a sua mente e entre verdadeiramente em harmonia. Vamos lá? Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deste mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo. Somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos fazer a postura. Aos que estão aqui presentes, podem ficar de pé para a reverência, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Só para a gente passar aqui o nosso dever de casa, quero agradecer aí a presença e a audiência de todo mundo. Você que está em casa assistindo essa palestra, não deixe de dar a sua curtida e compartilhar a fim de que o próprio YouTube divulgue essa palestra para mais e mais pessoas. Quantas pessoas estão precisando aprender sobre a harmonia para mudar a sua vida? Nosso dever de casa vai ser, primeiro, meditação Shinsokan todos os dias, para que a gente possa sentir a vida de Deus e a força. Segundo, nós podemos fazer a oração de perdão da Seichonoye. É só você entrar na internet, bota lá, oração do perdão da Seichonoye, que ela vai aparecer. Você pode pegar essa oração de perdão e fazer ela quantas vezes você quiser. Mas nós vamos fazer o seguinte, você vai trazer, durante a semana, a imagem de uma ou mais pessoas com que você não esteja muito bem. E você vai fazer, simplificamente, se você quiser, a oração completa, fulano ou fulana, eu lhe perdoo, e você me perdoa. E você me perdoa. E você me perdoa. Eu e você somos um só perante Deus. Pronto, só isso aqui. E você vai fazer isso várias vezes, várias e várias vezes. MO quer dizer muito obrigado. Então você vai fazer várias e várias vezes a fim de você começar a apaziguar o seu coração. Lembre-se sempre, a paz espiritual ela é fruto da reconciliação. Quanto mais nós nos reconciliarmos, mais paz teremos e com certeza muito mais felicidade. Abençoa a semana de cada um de vocês. Meu muito obrigado, um beijo no coração e muita força para que possamos viver sempre, cada vez mais, a harmonia na nossa vida. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, gente. Muito obrigado.